Na Cultura FM de Amparo, Acesso Especial. Uma conquista do Conselho Municipal de Assuntos de Interesse das Pessoas com Deficiência. Apresentação, Sérgio Nardini. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Estamos começando mais um programa Acesso Especial, um espaço do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Bom, recebo aqui hoje com muito carinho o meu amigo professor Alexandre Silva. Antes de apresentar o professor Alexandre, eu quero já, Alexandre, dar meu acolhimento, tá? O meu bom dia a você e muito obrigado pela doação do seu tempo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, amigos ouvintes do programa Acesso Especial. É uma alegria estar aqui nos microfones da Rádio Cultura de Amparo com o Sérgio Nardini. É muito bom ter você aqui. Há muito tempo já queria marcar esse encontro e hoje finalmente deu certo, Alexandre. Bom, os ouvintes irão conhecer a dimensão do trabalho que o Alexandre desenvolve no decorrer do nosso bate-papo. Mas antes, como introdução, professor, permite apresentá-lo, fazer um resumo aqui, bem resumido. O professor Alexandre, ele graduou-se em Direito e também História e Pedagogia, especializou-se em Psicopedagogia, Metodologia de Ensino, Programação Neurolinguística e Gestão Estratégica de Empresas, concluindo seu mestrado nos Estados Unidos. E atualmente ministra aulas de Ética e Cidadania na ETEC João Bellarmino, Bom, professor Alexandre, primeiro tópico aqui do nosso encontro. Queria que você contasse, para os ouvintes que ainda não o conhecem, mais um pouco sobre a sua formação, atuação profissional e participação em diversos segmentos sociais. Por favor, fique à vontade. Sérgio, eu tive o privilégio de ser filho de um pai educador e quando chegou aqui em Amparo, eu nasci em Amparo, na Sintra, e saí do hospital diretamente para a escola Coriolano Burgos. Eu fui para a escola antes de chegar à minha casa. Então aquele vírus fantástico da educação já me contagiou desde o meu primeiro dia de vida. E por ser o raspa do tacho, o caçula da minha casa, eu estive assim tendo como o meu melhor amigo o meu pai e a geração dele. E eu tive o privilégio de estar ao lado de pessoas entusiastas, solidárias, comprometidas com o progresso do município e objetivando deixar um legado para esse mundo tão carente de boas pessoas, E com isso, com os 13 anos, eu já era repórter, já Lions terça, rota de quarta, jogo de futebol final de semana, casamento, polícia à noite. Então eu já comecei a ter aulas de relações sociais ainda na minha pré-adolescência. E por volta dos 14, 15 anos eu participei do movimento estadual da juventude e tive o privilégio de estar levando a Carta dos Jovens à Nação Brasileira para Ulisses Guimarães, isso em 1987 na Constituinte, quando então percorrendo inúmeras cidades do estado de São Paulo, estivemos aí debatendo saúde, educação, meio ambiente, inclusão, e isso foi fantástico. Eu falo que foi uma faculdade antes do tempo que me ajudou muito no meu desenvolvimento pessoal e principalmente profissional. Você subscreveu, o manifesto intitulado Dos Jovens à Nação Brasileira, Sim. Que você entregou em mãos para Ulisses Guimarães. Na época, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, E no governo Montoro, na época do Chopin Tavares de Lima, secretário do Interior, em que existia um governo descentralizado, foi uma experiência fantástica, pena que não ocorre da forma intensa como naquela época, Mas o legado eu trouxe, eu me apropriei e hoje eu procuro inserir no meu trabalho e unindo aos conhecimentos. Eu fui estudando, não parei de estudar, E tem uma frase chama São Beda, que diz assim, que as pessoas fracassam quando deixam de ensinar o que aprendem, praticar o que ensinam e perguntar o que ignoram. Ao encontro disso, eu tenho procurado compartilhar tudo que eu tenho aprendido, tendo a consciência que sempre tem que aprender mais. A responsabilidade é maior ainda, Sim, com certeza. E eu não posso deixar de lembrar, de registrar, que o professor Alexandre também foi assessor de imprensa, de comunicação na Prefeitura de Amparo, no final ali da década de 90, No início, com o prefeito Carlos Piffer, Segunda gestão do Piffer. E foi muito interessante também porque eu ocupava um papel de relações públicas, Então todas as autoridades, empresários que chegavam a Amparo eram por mim recepcionados. Então, assim, foi um aprendizado fantástico. Tivemos uma breve experiência na assessoria de planejamento e coordenação da prefeitura também naquela
naquela época. E no final dessa década também assessorando o deputado federal Eduardo Coelho, Sim. que foi reitor da PUC, que foi secretário de Educação de Campinas, grande expoente E depois da Metrocamp, da nossa né? educação. Eu E tive a oportunidade e o prazer de conhecê-lo pessoalmente na época. Que, aliás, você trouxe, né, os cursos de pós-graduação da Metrocamp durante 8 anos aqui para Amparo, coordenamos aí a pós-graduação da Metrocamp, que foi fundada pelo professor Eduardo e continua sendo hoje uma das grandes universidades da região metropolitana de Campinas. Professor Alexandre, quem te conhece, né, sabe que você leva o nome de Amparo, né, aí para todos os cantos do Brasil, né? E quando você fala de Amparo, você fala com uma paixão, né? Sim, sim. Fala um pouquinho dessa cidade aqui, por favor. Então, como nossa cidade, como né? eu disse, aquela experiência, né, desde cedo, né, ao lado do meu pai, fez com que eu gostasse demais dessa cidade, conhecesse a sua história. Quando eu falei na prefeitura, à medida que eu levava os visitantes para conhecer, eu criei o chá de cadeira inteligente. Então o prefeito falou, Alexandre, tem uma reunião, vai demorar 1 hora. Daí eu pegava aquela pessoa e durante 1 hora, tinha um carro lá oficial, levava para conhecer o nosso museu, o parque ecológico, o centro histórico, e ao mesmo tempo que eu contava as curiosidades, o porquê do nome, a origem da cidade, presenteava... Chá de cadeira cultural, né? Presenteava os visitantes com uma orquídea, geralmente, e quando chegava após mais de 1 hora, felizes por uma espera, né, que realmente era muito acolhedora e diferenciada nesse aspecto cultural. E a partir daí, Sérgio, eu desenvolvi o projeto Vivendo e Aprendendo, Liderança, Motivação e Felicidade no Ambiente de Trabalho. E esse projeto condensado no workshop, que foi inclusive a minha tese de mestrado, concluída lá nos Estados Unidos, a Florida Christian University, em Orlando, justamente terra da Disneyland. O tema da minha tese é do lúdico. Então imagina, eu com tema lúdico dentro da Disneyland, né? Então foi o casamento perfeito. O apelido meu, inclusive pelos colegas da faculdade, era lúdico. E eu trouxe essa experiência, né, dessa minha formação acadêmica e acabei conciliando com o meu trabalho profissional, paralelo à ETEC João Bellarmino, onde desde 1990 eu sou professor de Direito e de Ética e Cidadania. Há muitos anos, há 26 anos aí estou militando na educação, isso às segundas e sextas, mas de terça e quinta viajo o estado inteiro, levando esse projeto que tem por finalidade promover uma reflexão sobre a vida, sobre os sonhos e fazendo com que as pessoas repensem suas atitudes, buscando aí a tão sonhada felicidade que parece estar tão longe e, na verdade, tem plena consciência que ela está muito próxima de todos nós. As pessoas têm mania de colocar a felicidade numa linha do horizonte, Exatamente. né? E linha do horizonte no alto do pau nunca de chega, né? Exatamente. Professor, eu sei também que você, né, permite chamá-lo de você. Sem dúvida. Mesmo porque você é meu amigo. Você apresenta já há alguns anos o programa na Rádio Cidade das Águas, né, nas tardes de segunda. É também um dos imortais na Academia Amparense de Letras e autor de 2 livros, né, se eu não me engano. Sim. O Dona Janete, Uma História de Amor, e o Vivendo e Aprendendo, que daí originou a Vivendo e Aprendendo Consultoria Exatamente. E Treinamento, que você já pincelou aí, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E através dessa consultoria, né, que você realiza treinamentos, como você também já falou, projetando o nome de Amparo para todo o Brasil, né? Eu, inclusive, tive a alegria e a satisfação de participar de alguns eventos que você organizou aí na região. Fala um pouquinho, né, dessas experiências em outras cidades, né, essa coisa de levar realmente o nome de Amparo, mas falar sobretudo de educação, Sim. enfim. Eu foquei a minha vida na educação e na gestão, né, pública. E à medida que eu tive aquela experiência anterior, no meio político também, né, eu percebi que as prefeituras carecem de consultorias e assessorias que garantam uma formação adequada dos seus professores, né, dos diversos representantes da educação. E acabei, então, colocando minha malinha nas costas, e através da própria Vivendo e Aprendendo e outras empresas parceiras também, visitando as secretarias de educação e os prefeitos e levando uma série de propostas focadas em várias áreas, tá? Então, hoje eu chego para a secretaria e vejo algumas carências e também dou meus palpites, né? E eu acho que o que me faz estar aqui com uma alegria muito grande, que essa questão da inclusão, eu vejo como uma necessidade
premente e há uma carência de conhecimentos, de experiências na área nas diversas prefeituras. Então, com isso, eu tenho levado profissionais, sendo um meio de campo de levar profissionais competentes e com experiência profissional na área, porque não adianta só a formação acadêmica. Todos os profissionais que eu levo para ministrar cursos, palestras às universidades, nas prefeituras, eles têm formação acadêmica, de pós-graduação, mestrado, doutorado em grandes universidades, mas ao mesmo tempo atuam na área e, mais do que isso, são entusiastas por aquilo que fazem. Então isso tem garantido assim, um êxito muito grande na formação realmente de profissionais, no caso de professores, competentes e aptos a realmente garantir uma educação de qualidade em seus municípios. Legal. Olha, nesse momento nós vamos para a nossa pausa tradicional com a nossa mensagem institucional e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Tá jóia. Você está ouvindo Acesso Especial, fazendo diferente para diminuir as diferenças. Minuto da Inclusão. Olá, Brasil! A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou mais um projeto de lei importante para as pessoas com deficiência. A proposta do Senado veda a exigência de novo laudo que ateste a condição da deficiência na segunda compra de automóvel com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. A justificativa é que as deficiências permanentes já foram comprovadas na primeira aquisição e, portanto, a proposta pretende reduzir a burocracia e o tempo de espera para as novas compras. O projeto altera a Lei 8989 de 1995, que determina a comprovação de cumprimento dos requisitos perante a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda em todas as compras. A proposta, que tramita em caráter conclusivo, será analisada agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e Cidadania. Tuca Munhoz, para o Minuto da Inclusão. Para entrar em contato comigo, acesse Facebook ou Twitter, Tuca Munhoz. Minuto da Inclusão. Redação e pesquisa, Manuel Negrais. Apoio Rádio Agência Nacional, Empresa Brasil de Comunicação. Realização Mídia, Comunicação e Cidadania. A Cultura FM está apresentando Acesso Especial. Estamos de volta com o programa Acesso Especial, conversando aqui hoje com o professor Alexandre Silva, que é professor de Ética e Cidadania na ETEC João Bellarmino. Professor Alexandre, nós sabemos, para dar início aqui a esse segundo bloco, nós sabemos que Amparo tem uma experiência na área de educação exclusiva que é bem sucedida, né? Um trabalho aí que é resultado de um esforço já há muitos anos, tal. E sabemos também que a inclusão, na prática, infelizmente, ela não é exatamente como a literatura prescreve, né? Como as metodologias mandam. E essa experiência positiva de Amparo, com ótimos resultados, né, recentemente ela foi levada através de você, né, pela Vivendo e Aprendendo, aí, em 2 apresentações, né, em 2 cidades. E eu queria que você falasse sobre isso, né, sobre esses eventos aí que aconteceram recentemente agora. Vamos lá? Então, Sérgio, eu comentei que sempre eu me preocupei em levar profissionais com formação acadêmica, experiência profissional e levando, né, cases de sucesso para compartilhar com outros municípios. E aqui em Amparo há alguns anos, né, e graças também a uma atuação marcante sua, né, a cidade evoluiu muito nessa questão da inclusão. E agora, né, principalmente nesses últimos tempos, tivemos aí a oportunidade de levar uma das coordenadoras dessa área, né, que é a professora Maria Luísa Benedetti, e a Bruninha Marçom, né,
também participa, né, diretamente Sim, do nosso conselho. Do conselho. Para quem não sabe, a Bruninha, ela possui uma deficiência visual total, né? É um caso assim, de inclusão fantástico, uma história de vida. E hoje cursando, né, serviço social em Campinas, na PUC, olha que fantástico, né? E através, por intermédio do Sérgio Nardini, estivemos levando essa experiência de amparo, através dessas duas jovens, para 2 municípios bem distantes daqui. São Pedro do Turvo, perto de Ourinhos, divisa do Paraná, a 500 quilômetros aproximadamente, 400 qualquer coisa, e para Santa Rita do Oeste, ao lado de Santa Fé do Sul, divisa do Mato Grosso do Sul, a 600 quilômetros aqui de Amparo. 2 cidades pequenas, mas com gestores realmente preocupados com o desenvolvimento e que deram uma abertura fantástica para desenvolvermos lá um workshop, uma oficina, na verdade. Como foi a receptividade? Fantástica, fantástica. A oficina com a participação das duas, né? A Maria Luísa contando um pouquinho a história da inclusão, aspectos legais e a experiência de amparo, o êxito obtido aqui na nossa cidade na educação. E a Bruna Marçom contando a sua experiência, os seus desafios, né? E de repente o sucesso que ela alcançou ao chegar hoje, como eu falei, 2º ano de serviço social na PUC. Trabalho na IP. E mostrando que não importa de onde viemos nem onde estamos, o importante é onde nós queremos chegar. E o que me motiva a estar aqui no seu programa é justamente por causa disso. Para acabar com aquele preconceito, né, que existe, e a palestra dela, da Bruna, o bate-papo dela é muito interessante. Que ela prova que também o que existe, que o Sérgio fala isso na palestra dele, né, que não é, na maioria das vezes, não é o preconceito, é a falta de informação, né, Sérgio? Que gera, de repente, uma atitude discriminatória. Exatamente. Mas sem maldade. Sem maldade, sem maldade. A gente tem que ter a sensibilidade de avaliar isso daí, em algumas circunstâncias, né? Rapidamente, e tentar localizar o que tem por trás daquela atitude que eventualmente discriminou. Né? Uma falta de informação, uma experiência negativa. Então a gente também não pode taxar aí de que, né, o preconceito está aí. Eu já prefiro ter cautela na análise desses fatos. E eu procuro, sabe? Eu tenho vários amigos, né, deficientes, e converso muito com eles e fico muito feliz pelo seu trabalho, Sérgio, porque por mais que avançamos, eu vejo que temos muito ainda o que como eu falei, avançar, na né? prática a teoria é outra, né? Aqui Amparo realmente tem resultados excelentes, mas o dia a dia do professor, né, numa sala ali de 30 alunos, e 1 ou 2 com alguma necessidade específica, assim, gente, é uma loucura. Né? Na hora de colocar em prática. Ele não teve uma qualificação para isso, uma formação. Sim, o professor não teve. O desconhecimento, né, leva, né, de repente, aquela vontade que o educador tem de ensinar aquele aluno com aquela necessidade. Né? Enfim, é complexo. Né? Fala um pouquinho sobre isso, Alexandre. Então, qual é a sua visão sobre inclusão, primeiro? Vamos mudar a pergunta. Então, na verdade, eu sou totalmente favorável à atual legislação, às mudanças, os avanços que ocorreram. Mas, no entanto, você acabou de dar a resposta. Imagine uma professora que fez pedagogia, ou específico, vamos lá, no ensino fundamental 2, que eu tenho uma experiência da minha noiva, da Marília, que dá aula em Jaguariúna, na rede municipal de educação. Então nós temos lá 20, 30 crianças, pré-adolescentes, e chega uma criança, vamos dizer, com autismo, e que requer uma atenção especial, sem dúvida, um acompanhamento especial. E daí? E agora? E agora? É aí que entra, né? E ela está sozinha. É aí que deveria entrar o compromisso do poder público, para dar um respaldo para esse educador. Exatamente. Né, para dar um reforço no contraturno para esse aluno. Eu vejo as secretarias, há uma atenção, existe as salas de recursos, existe equipe de apoio, né? Sim, tutoria, se for o caso. Mas ainda isso
é muito pouco. Porque daí a professora, ela muitas vezes não tem uma qualificação, como eu falei, uma formação adequada, ela não sabe. E de repente faltaria, no meu entendimento, aí é a minha observação, uma outra professora. Eu estava vendo algumas das entrevistas, né, que acontecem aqui, dizendo da necessidade de uma outra professora o tempo inteiro junto. E não seria questão auxiliar, seriam 2 professoras mesmo dentro da sala de aula e sem dúvida garantiria. É um novo conceito, né? A professora Ilma, que eu gravei anteriormente, ela trouxe essa reflexão. Exatamente. Muito interessante. Então, eu acho que esse o desafio, né? Mas essa questão, eu vejo, a Maria Luísa levou a experiência de amparo, ela mostrou vídeos das crianças participando de festas dentro da escola, e o total, eu fiquei muito feliz ao perceber que todo mundo lá despreocupado, né? De repente, olha, dando aquela atenção, não olhando para aquela... Não. É uma naturalidade, a né? criançada brincando e com dançando uma naturalidade naturalmente. Aquilo para mim foi motivo muito de alegria. emocionante, eu realmente. acho que é isso que realmente prova que está acontecendo a inclusão. Exatamente. Professor, na ETEC João Belarmino, o nosso querido liceu, né, desde 2006 você desenvolve um projeto aí chamado Coloque um Sorriso no Rosto de uma Criança, né? Sérgio, na verdade eu desenvolvo esse trabalho desde criança, desde meus 11, 12 anos, eu já cuidava de ações assistenciais dentro do Pinheirinho, hoje no Edir Mazzini, né, escola do bairro do Pinheirinho. Daí depois no Coriolano, durante os 3 anos, na época da Páscoa, 1.000 e tantos ovinhos, distribuía lá para as crianças também. Tive uma experiência fantástica na década de 90, fui Papai Noel aqui de Amparo. É verdade. Eu tinha o bug amarelo lá, colocamos renas na frente, caixa de som, e saía de Papai Noel mesmo, distribuindo balas, visitando as casas aqui na cidade. Eu lembro disso. E aí quando você falou do livro, rapidamente, Dona Janete, uma história de amor lá de Pedreira, ela foi primeira-dama, hoje o Toninho Ganzadoli é vereador, e fez um trabalho fantástico lá na área social. Nós montávamos a casa do Papai Noel, e lá também saía de Papai Noel na área do voluntariado. E quando ela terminou a gestão, eu já envolvido, né, nessa área acadêmica, eu falei, não pode ficar apagado no tempo todo esse trabalho maravilhoso. E daí que eu lancei um livro que conta essas experiências bem-sucedidas para até nortear trabalho de outras primeiras damas à frente de fundos sociais, né, de solidariedade, que eu acho que tem que ter hoje, mais do que nunca, uma atuação muito marcante, uma vez que a assistência social não é só mais entregar cesta básica, não. As secretarias de assistência social hoje ganham uma dimensão tanto quanto educação e saúde. Exatamente. E esse trabalho de voluntário, sim, sabe, foi fantástico. Esse Coloque o Sorriso no Como é que ele funciona na prática? O atual, né, Coloque o Sorriso no Rosto de uma Criança. Eu envolvo 4, 5 salas de aula da ETEC João Belarmino, tá, uma média aí de 200 alunos. E na Páscoa nós envolvemos crianças carentes, teremos agora na Páscoa desse ano, acontece no Colégio Nossa Senhora do Amparo, e as crianças lá ganham um cachorro quente, ganham um bolo, os alunos vão lá brincando de vestidos de coelhinho e tal, levam sempre um show, tá? Levei recentemente, no ano passado, o Raul Seixas cover. Tá? Já levei o Riberto aqui para tocar, o irmão dele, o Rinaldo, também. E no final distribuímos um ovo de Páscoa legal, um ovo de qualidade grande, para que essas crianças realmente, essa questão da própria inclusão. Por que ele é mais humilde, então ele ganha um ovinho de R$1,99? Não, ele é tratado como realmente deve ser tratado no que se refere à questão da igualdade. E no Dia da Criança, daí é uma festa maior ainda, em que reunimos quase 500 crianças carentes do município, de várias entidades assistenciais, e durante um domingo na ETEC João Belarmino, com a participação do Corpo de Bombeiros, do Tiro de Guerras, do Canil, da Guarda Municipal, e nós reunimos diversas entidades assistenciais relacionadas também a várias doutrinas religiosas, reúne todo mundo. E durante acontece todas shows, festas, né? E no final nós distribuímos um brinquedo também de qualidade para todas as crianças. Mas o objetivo maior, finalizando, é atingir os jovens, tá? Os jovens. Conscientizar os jovens sobre o real papel da solidariedade em nosso meio. O que significa solidariedade, que não é ir lá e fazer simplesmente uma doação. Então nós nos envolvemos. O cachorro quente é cortado, a salsicha é colocada lá na água quente,
gente a batata é amassada, os brinquedos, eu levo os jovens juntos comigo a São Paulo para comprar os brinquedos, decorar a escola e acolher as crianças. Para mim, a pessoa só vai entender o que é solidariedade à medida que ela vivencia a solidariedade. Não é achar que tem um projeto, dá 5, 10 reais lá, uma vez por ano eu ajudo e está feita a minha participação. E eu acho um grande desafio hoje, Sérgio. Participação ativa, né? No mundo que tá, o egoísmo, o individualismo está prevalecendo, nós temos que brigar muito para conscientizar sobre essa importância do alter, né? De olhar o outro, que é a mesma coisa da questão da inclusão, né? Na questão da solidariedade. Professor Alexandre, projetos para esse ano? Não, agora eu já estou com a malinha nas costas, fazendo inúmeras viagens. Também tem um projeto legal que desenvolvi em Santo Antônio de Posse o ano passado sobre a água. Temos aí desenvolvendo um projeto agora sobre a dengue também, né? Não é só a dengue mais, né? Antes fosse só a dengue, agora é o Zika, é chikungunya, né? Realmente várias situações aí que a Aedes aegypti diversificou muito a sua marca, né? Mas a ideia realmente para esse ano é continuar levando para as prefeituras um rol de possibilidades, dando a eles garantia de bons projetos, eficientes e, mais do que isso, eficazes, né? Porque que façam a diferença. Porque não adianta só falar fiz. E os resultados, né? E a eficácia, né? Por isso que a diferença de eficiente. É bom, mas e a eficácia? E o resultado? Então, eficiente e eficazes para as nossas prefeituras. Também quero atuar nas empresas, nessa área de CIPATES, na qualidade de vida. E quero muito, Sérgio, estar levando aí o Sérgio Nardini, porque lá nessas duas cidades, pela distância, ele não pôde ir. Mas o vídeo de abertura de quem foi lá do Sérgio Nardini, mandando um abraço. Vou te contar uma coisa. Professores de São Pedro do Turvo me adicionaram no Facebook. Tá aí Você acredita? Tá aí o resultado. E de Santa Rita, Estadão também em breve. Com certeza. Antes de terminar, infelizmente o nosso tempo está acabando, Alexandre. Antes de eu passar para você fazer as considerações finais, enfim, passar seus contatos, eu quero muito registrar a presença do professor André Feizi Alves, dar o meu bom dia, daqui a pouco ele vai falar. E já que o professor André, ele é autor do livro A Ciência e o Espírito da Gestão, né? Ele atua em treinamento e coaching de gestão nos Estados Unidos. Professor André, obrigado pela visita e quero aqui formalizar o convite para o senhor estar em breve aqui conosco, breve mesmo, né? Antes de voltar para os Estados Unidos, vamos desenvolver um bate-papo aqui. Bom dia para você. Bom dia. Professor Alexandre também, que foi quem me trouxe aqui, aos ouvintes, muitíssimo obrigado pela oportunidade de te conhecer, mais do que tudo. Prazer é meu. O professor já tinha falado muito bem de você e agora, pessoalmente, eu posso verificar as qualificações que ele já havia mencionado. É realmente algo especial poder ter contato com pessoas como você e um programa com que você está disponibilizando e ajudando a sociedade. Será um prazer estar aqui na próxima semana. Acredito. Então é um sim para o meu convite, né? Sim. Com certeza estarei aqui. Que legal, professor André. Vai ser muito bom. Então aguardem, ouvintes, brevemente. Professor André Feizi Alves, autor do livro A Ciência e o Espírito da Gestão, que inclusive foi lançado também aqui no auditório da Rádio Cultura, né? Exato, alguns meses atrás, talvez 6 meses atrás, mais ou menos. Que legal. Então, daqui a pouco estaremos aí com o professor André. E, professor Alexandre, eu quero então finalizar o nosso encontro. Claro, parabéns por tudo que você desenvolve por essa cidade. Muito obrigado pela doação do seu tempo. Tá? E estaremos juntos aí em vários momentos durante esse ano. Sim. Por favor, finalize da forma que você quiser. Sérgio, quero mais uma vez agradecer essa oportunidade, parabenizá-lo. Fico encantado com esse trabalho, quiçá possamos ter vários Sérgios Nardines por aí, sabe, levando esse entusiasmo, essa disposição em realmente fazer a diferença nesse mundo. E quando eu finalizo os meus workshops, os meus encontros, né, eu justamente falo muito sobre isso, sabe, no sentido de deixar a nossa marca, que possamos ser lembrados não só pelo aquilo que fomos, mas principalmente por aquilo que fizemos. Sim. Para transformar nesse mundo e deixar esse mundo um pouquinho melhor, que as próximas gerações possam, sabe, lembrar de nós dessa forma.
né? Então, na hora que for embora, nós possamos ir tranquilos. Tem uma frase do Confúcio tão antiga que eu termino com ela, que só estará de bem com a morte quem esteve de bem com a vida. E no meu entendimento, estar de bem com a vida é realmente fazer a diferença e deixar um legado. Legal. Contatos, professor? É o www.professoralexandre.com.br, tá? É o meu site. E o Vivendo e Aprende, com demudo no final, vivendoeaprende@gmail.com. Só .com, não tem .br não. vivendoeaprende@gmail.com e www.professoralexandre.com.br. Ok, muito obrigado, professor Alexandre. Obrigado, Sérgio. Bom, e dessa forma nós encerramos então nosso encontro de hoje. Até a próxima semana. Valeu! A Cultura FM de Amparo apresentou Acesso Especial, uma conquista do Conselho Municipal de Assuntos de Interesse das Pessoas com Deficiência. The road is long. Acesso Especial. De volta na próxima quarta-feira, às 11h30.